Bom dia, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Preparando aí para nossa primeira live aqui de manhã. Só explicando que é a primeira vez que eu faço isso em toda a minha vida. Enquanto isso, vamos escutando um pouquinho do Sola, Castelo Forte. Creio que é uma música muito apropriada para esse momento. Lembrando que quando Martinho Lutero escreve essa canção em 1523, ele estava também isolado na torre, e por isso ele escreve Castelo Forte é o nosso Deus. Sua vida estava em perigo, estava sendo perseguido, mas Deus o guardou e o livrou, e hoje nós somos protestantes devido àquele momento lá no castelo, que ele está ali traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. E hoje nós podemos compartilhar da palavra por causa do empenho desse homem. E Deus foi com ele. E assim Deus será conosco também. Muita gente aí. Grande Júnior. Saudade, meu querido. Manda um beijo aí pra sua mãe, Dona Anice, seu pai. Olha aí, ó. Família da Igreja Presbiteriana toda em peso. Tatiana, Carlão. Olha aí, até primos e primas também. Rodrigo Scherer. Forte abraço, meu querido. Saudade. Débora, da nossa equipe de louvor. Tatiana, da Itália. Ó, já estão almoçando na Itália agora, hein? Ô, presbítero Honório! E aí, Leonardo? Como que você tá? Como é que tá essa Itajubá? Reverendo Euder, Deus te abençoe, meu querido. Aí em Jambeiro. Fabiago, Marco Aquino. Soraya, bom dia. Marquinhos Aquino. Grande Mateus. Selma. Daiane. Décio. Ó, muita gente. Mariana, Eliane. Os Mariano também tá aí. Miqueias. Dona Zélia, Décio, todo mundo aí, Lúcio. Maravilha, meu querido. Vão chegando. Ariane, Júlio César. Ó, César Barreto, lá de Petrópolis. Deus te abençoe, meu querido. Saudade de você, hein? Pena que o nosso Vasco da Gama não anda bem. Ô, grande Fábio. Que maravilha. João Esdras. Como é que tá essa Vila Garcia aí, meu querido? Ó, o Renan. Maravilha. Joelma. Ó, Andresa. Ô, você tá aí por aí também. Querido Luiz Bastos. Deus te abençoe, meu querido. Simone. Dona Enas. Muito bom estar aqui com vocês, queridos. Deus abençoe poderosamente. Eu queria começar aqui de manhã fazendo uma leitura de um salmo, e eu pretendo ao longo desse dia compartilhar algumas lives, né? Fazer a leitura de um salmo e ter um momento de oração, lembrando que nós estamos no Supremo Concílio da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, nos convocou para fazer um jejum pela nossa nação, né? Então, pega aí a sua Bíblia. Eu gostaria de ler primeiramente, né, nessa manhã, o Salmo 126. Ontem à noite eu fiz um teste, eu fiz uma live para ver se tudo ia funcionar direitinho e li esse texto. Eu gostaria de ler esse texto e fazer uma pequena observação, tá? Para nossa edificação, para nossa consolação e para a direção das nossas vidas, tá bom? Salmo 126 diz assim:
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é um dos salmos de romagem, e o título aqui é Consolo para os que choram. E a gente está vivendo um momento de quarentena, temos que ficar afastados, isolamento social, precisamos manter a nossa higiene em dia, lavando as mãos, usando álcool em gel. E aí fica uma dica também, tá, meus irmãos? Caso você não tenha encontrado álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão resolve também, viu? É tão eficaz quanto, se não melhor. Veja bem, o verso 3 diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nesse sentido, queridos, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o futuro. Quando a gente olha para a história de Israel, eles ficaram num exílio de 70 anos. E quando eles retornaram, vários cânticos eram compostos, dentre eles o Salmo 126, em que Deus está restaurando a sorte deles. É bem provável que a nossa quarentena possa ser prorrogada, possa ser estendida, mas com certeza não vai chegar a 70 anos. No entanto, é importante ter diante dos nossos olhos essa dimensão, essa expectativa, a certeza de que a luta é temporária. E nós vamos cantar em breve, juntos, na igreja, no templo que foi consagrado, separado para o culto ao Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Tenha certeza disso. Se você se precaver, se você lavar bem as suas mãos, evitar sair, o Senhor estará guardando a sua vida. Então, pense nisso, pense na saúde dos seus, pense na sua própria saúde e pense que chegará o momento que nós nos reuniremos e será um grande avivamento, será um grande momento que nós vamos celebrar juntos. Tenhamos essa expectativa. Então, nesse sentido, eu quero te convidar, mesmo aí pela internet, né, pelo nosso Facebook, você na sua casa, com seus familiares, né, ou as famílias menores, são com aquele filho único, né? Na é verdade, Carlão, você aí com seu filho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento de oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem dado inteligência e sabedoria aos homens, Deus, para criar tecnologias, para criar mídias, Senhor, para que pudéssemos estar em contato. Por isso, ó Pai, nessa manhã eu quero te pedir a tua bênção sobre o seu povo. Quero te pedir, Senhor, a bênção sobre a Igreja Presbiteriana de Jacareí e seus membros. Queremos te pedir, Senhor, que tu venhas abençoar todos aqueles que estão nos assistindo nessa manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor haja com graça poderosa sobre as nossas vidas. Que o Senhor mova os nossos corações para que tenhamos, ó Deus, uma atitude obediente, Senhor, e obedecer às autoridades constituídas, porque elas foram instituídas pelo Senhor. E elas estão ali para o nosso bem. E quando elas agem para o nosso bem, não devemos temer. Por isso, ó Pai, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social, que a tua promessa, ó Deus, esteja viva, Senhor, na nossa memória, de que o Senhor está conosco até a consumação do século. Ó Pai, o teu Filho Jesus é Emanuel, Deus conosco. E nós queremos te louvar e te engrandecer, Senhor, nessa manhã, na certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor está com cada família. O Senhor está, de maneira muito graciosa, nos dirigindo e orientando. Te peço, Senhor Deus, pelas autoridades, te peço para que o Senhor dê sabedoria aos homens, dê a eles, Senhor, sensibilidade para cuidar bem dessa nação. Te rogamos, Deus, pelos médicos, te rogamos pelas enfermeiras, pelos bombeiros e policiais, que nessas horas, Senhor Deus, estão na linha de frente da batalha. E eu te peço, Senhor, que tu dê a eles, Senhor Deus,
a restauração na hora de dormir, na hora de descansar. Que o Senhor dê a eles tranquilidade e paz aos seus corações. Que o Senhor dê a eles, Senhor, equilíbrio emocional nesse tempo. Porque eu sei, Senhor, que é muito difícil, diante de tantas demandas, ó Pai, manter-se firme, manter-se focado. E nós te pedimos, Deus, que a tua graça poderosa esteja sobre a vida de cada um neste momento, Senhor. Nós assim te louvamos, te engrandecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, já estamos aí com 66 pessoas assistindo aqui a nossa live. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês aqui, fazer uma devocional com todos. E é uma palavra que está no meu coração desde ontem. E eu estou meditando nela, eu já preguei esse texto, inclusive, até mesmo num acampamento de terceira idade. Mas essa palavra começou a arder muito forte no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã, que é o Salmo 124. Nós acabamos de ler o Salmo 126 como abertura, mas eu quero aqui fazer uma breve exposição do Salmo 124 para a nossa edificação, para a nossa vida aqui. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo 124 diz assim: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Graças a Deus por essa palavra. E eu quero conversar um pouquinho aqui com você sobre essa palavra. Salmo maravilhoso, também é um cântico de romagem, também é um salmo de Davi, e o título é Deus nosso protetor e libertador. E é muito curioso esse salmo, e como a gente costuma brincar, e eu não poderia perder as minhas piadas sem graças, como um bom presbiteriano, a gente pode separar esse salmo aqui em 3 etapas, ou em 3 partes, ou em 3 pontos. A primeira, a gente vê que o ensino ele está devidamente declarado logo nos primeiros versos. O primeiro verso já está dizendo: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ou seja, o ensino já está aqui. Deus esteve ao nosso lado, e se Ele não estivesse ao nosso lado, olha, a coisa teria ficado muito pior. Segunda coisa, a gente vê que o salmista ele declara, ele mostra a ira do inimigo, o ataque do inimigo, ou a situação conflituosa em 4 metáforas, vamos colocar assim, em 4 comparações, né? Do verso 2 ao verso 3, a gente tem aqui a ideia de que quando o inimigo se levanta, né, eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Curiosamente, aqui esses versos trazem alguns pontos assim maravilhosos para a nossa vida. Primeiro, né, esse termo engolido também pode ser traduzido como consumido, né? Ou seja, o inimigo se levantou com uma ira tal, né, que era como um fogo consumidor que poderia ter simplesmente consumido todos eles por completo. Se a gente levar em consideração a tradução aqui de João de Almeida, a gente pode entender que o engolido aqui, né, parece que simplesmente o salmista tem diante dele um inimigo que é muito maior, muito mais poderoso do que ele. O que nos faz lembrar, por exemplo, dos espias no deserto, quando eles vão à terra prometida e eles voltam com as notícias dizendo que eles eram aos olhos dos inimigos como gafanhotos. Eles poderiam ser devorados, eles poderiam ser esmagados facilmente por causa daquela situação. Outra imagem que o salmista também está trazendo aqui para nós, né,
é a imagem das águas, do verso 4 ao verso 5. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E aqui o salmista é maravilhoso, que ele usa o termo alma, o centro das nossas emoções, das nossas decisões, das nossas vontades. E aqui parece que há um turbilhão de emoções passando dentro da alma do salmista. Vocês sabem, eu sou bem ansioso. E trazendo isso para a nossa realidade, né, diante de uma quarentena e diante das notícias, porque a gente fica na frente da televisão, a gente começa a assistir o jornal, a gente começa a ouvir o rádio, e as notícias são sempre as mesmas e vão repetindo, e os números de mortos vão aumentando, o número de contaminação vai aumentando. Daqui a pouquinho a nossa alma é tomada de pavor, é tomada de terror, é tomada de medo, e a gente parece assim, meu Deus, será que eu vou morrer também? Aí a gente já começa a pensar na morte do outro também, a gente começa já simplesmente sepultar os nossos queridos das nossas fantasias. Muito cuidado, calma. Lembre-se também que no Novo Testamento o nosso Senhor Jesus é aquele que anda sobre as águas, que acalma os mares, que dá ordem, que tem tudo sobre seu controle. Calma. Tenhamos paz no nosso coração, tranquilidade nesse tempo também para fazer tudo certinho. Esse tempo vai passar. Outra imagem também que o salmista traz para nós aqui, que seria a nossa terceira imagem, seria uma imagem de predadores aqui no versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Olha que curioso, né? Aqui é um salmo de romagem, e o salmo de romagem é um salmo de peregrinação, que eles saíam dos seus lugares e iam até Jerusalém para cultuar no templo. Eram peregrinações de caminhadas de 700, 1000 quilômetros, dependendo de onde eles estavam. E todo israelita deveria ir pelo menos 3 vezes ao ano e, mais especificamente, pelo menos uma vez, né, na Páscoa, ele deveria estar lá em Jerusalém cultuando ao Senhor no templo, né? E claro, diante das caminhadas, além do perigo dos inimigos, de assaltos, você tem os predadores naturais, como por exemplo os leões. Isso é tão curioso dentro da língua hebraica que eles usam 12 palavras para se referir ao leão, né? Então Davi está falando aqui que ele foi livre do leão, né? De uma maneira surpreendente, ou seja, Deus interferiu na história, né? E isso me faz lembrar um episódio da história de Davi. Eu sou um apaixonado pela história do rei Davi, em que ele está fugindo de Saul e ele está num monte e o exército de Saul no outro lado. E essa história você pode pegar lá em 2 Samuel capítulo 23, do verso 19 ao verso 29. Repetindo aqui para você tomar anotação aí. 1 Samuel 23, do verso 19 ao verso 29. E é aquela perseguição implacável, sabe? E coisa assim de filme de Hollywood, que você fica apreensivo quando você está fazendo a leitura. E de repente, o inimigo parece que vai chegar um momento que o monte vai convergir num lugar só e Davi não vai ter escapatória. E de repente chegam os mensageiros do rei dizendo assim: Saul, volta, porque os filisteus invadiram, vieram nos atacar. E ele desiste na última hora de pegar Davi e retorna para salvar Israel, né? Ou seja, Davi é liberto, como diz a linguagem do boxe, né? Ele foi salvo pelo gongo, né? E é curioso também, né, ver a quarta imagem que o salmista está usando aqui, que é a dos caçadores, no verso 7. E ele diz assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, né? Parece que nesse momento de quarentena, né, parece que a gente está dentro de uma gaiola, né? A gente está engaiolado, parece que a gente foi preso, foi pego de surpresa dentro de uma armadilha. E na verdade é essa a sensação que nós temos. Quem poderia imaginar que isso poderia estar acontecendo? Não é verdade? É engraçado que eu estava conversando com a minha esposa durante esses dias, né, que desde sexta-feira a gente está evitando sair de casa. A gente saiu só para algumas necessidades assim básicas, como por exemplo ir lá no banco,
liberar o aplicativo no celular, né? Aquela coisa toda, porque vai ficar complicado agora para as próximas semanas. Teve o decreto do Dória agora, que a partir de terça-feira ninguém deve estar saindo às ruas, né? E coisas do tipo. E eu falava com ela o seguinte: nossa, Tati, quando eu falei sobre, se eu não me engano, o Salmo 84 ou o Salmo 86, deixa eu até confirmar aqui na minha Bíblia, né? Aproveitando que isso é uma live, né? Que é tudo feito na hora, não tem como... Isso mesmo, Salmo 84, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? É o Salmo da saudade, né? E eu estava comentando que quando eu falava da saudade do templo, a ilustração que eu usei na igreja foi: imagine se o nosso país tivesse sido invadido por outro e fosse proibido qualquer forma de culto. Alguns teriam muita saudade do ajuntamento dos irmãos, outros dariam graças a Deus por não ter que ir na igreja, e para outros não faria diferença alguma, né? E agora a gente está praticamente confinado. Não é um regime, não é uma perseguição, mas é o perigo da morte, né? E nós precisamos agora ficar resguardados dentro dos nossos lares. E aí vem esse sentimento. Qual é o sentimento que está no teu coração? É o sentimento: nossa, eu vou sentir muita falta dos meus irmãos, eu vou sentir falta do culto, eu vou sentir falta dos momentos das leituras, eu vou sentir falta do momento do louvor, eu vou sentir falta do abraço, né? Vou sentir falta das piadas sem graças do pastor e coisas do tipo. Ou você vai dizer assim: ah, para mim tudo normal, não faz diferença alguma, né? Ou simplesmente isso vai passar como a vida tem passado, né? E é engraçado que agora nós estamos num momento como esse, né? Engaiolado. Mas o texto diz que Deus quebrou o laço e nós nos vimos livres. Então eu tenho esperança que tudo isso vai passar. Tudo isso, gente, vai passar. E a última declaração do salmista, né, está no verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E aqui ele declara a sua fé, a sua confiança, o seu amparo, o seu auxílio. Ele diz quem é o próprio Deus. Então, nesses 3 pontos aqui, você tem um ensino declarado: se não fosse o Senhor. Depois há 3 ilustrações conflituosas declaradas aqui para nos mostrar a gravidade dos problemas que o salmista já enfrentou. E por último ele coloca: o nosso socorro está em o nome do Senhor. E eu quero focar muito nisso, irmãos, porque o nosso socorro está no Senhor. Nós podemos fazer como o Salmo 127 nos ensina, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão será guardar toda essa quarentena se o Senhor não nos guardar. E saiba que se Deus fala através das Escrituras, e Ele fala: sede submissos, né? Esteja em submissão às autoridades. E a autoridade deu a palavra de ordem: fique em casa. E nós vamos ficar em casa em obediência, porque em primeiro lugar o nosso coração está submisso às Escrituras e depois às autoridades. E tendo isso em mente, sabendo acima de tudo que quem nos guarda e quem nos livra é o Senhor. Então fique com essa palavra: é Deus quem nos guarda, né? Se a gente for pensar também, eu vou alongar um pouquinho aqui com vocês. Se a gente for pensar em 4 dinâmicas para trabalhar esse salmo, né, como a gente tem trabalhado na escola dominical, quando a gente ler o salmo, a gente deve pensar quem é o autor e como se aplica ao autor desse salmo. Eu tenho que pensar em Israel na nação, para quem foi escrito esse salmo, né? Porque é a nação que está cantando esses cânticos em direção ao templo. Eu tenho que pensar em Jesus Cristo, como que esse salmo se aplica à vida do nosso Senhor. E eu tenho que pensar em como esse salmo se aplica à minha própria vida, na minha individualidade, né? Quanto ao autor,
fica muito fácil a gente fazer as relações. Quem foi Davi? Davi foi aquele jovem de 17 anos que apacentava as ovelhas do pai e que teve a experiência de lutar com predadores. E quando ele vai estar diante do gigante Golias, ele já está devidamente preparado pelo Senhor para enfrentar aquela batalha. Ele enfrenta um leão que, na forma bípede, né, ele simplesmente pode chegar a 1,90 m, 2 metros de altura, ele pode pesar até 200 a 250 quilos bem alimentado. E Davi vai dizer a Saul, olha, o Senhor me livrou do leão e do urso. E falando em urso, né, o urso siríaco lá do Oriente, né, ele é um animal que pode chegar a 3 metros, ele pode pesar até 400 quilos quando bem alimentado. E são desses dois predadores, como aparecem aqui no Salmo, que Deus o livra. E que ele luta e vence. E quando ele vai lutar com o gigante Golias, ele não tem dúvida. O mesmo Deus que o livrou do leão, que o livrou do urso, vai livrá-lo também desse grande gigante que, na verdade, não está afrontando Israel. Está afrontando, na verdade, ao Deus vivo. Né? E isso tem que ficar muito claro diante de nós. Né? No entanto, é bom lembrar também que no final, mais para o final da vida de Davi, Davi já não enfrentava mais gigantes com funda e pedra, mas na espada. E muitas vezes em batalhas com outros gigantes, como você vai perceber no livro também de Samuel, né, ele vai ser socorrido pelos seus guerreiros. Né? E quando Davi estava exausto, lutando com espada com o gigante, os seus guerreiros se juntaram e simplesmente defenderam o rei. Né? Então ele foi livre assim, também mais uma vez, né? Ali com a batida do gongo, ele é liberto. Né? Continuando aqui, né? A gente, ao pensar sobre Israel, né? O que esse salmo tem a nos dizer sobre a história de Israel? Meu Deus, muita coisa. Quando a gente olha para a história de Israel, talvez não haja um povo tão sofredor como o povo de Israel. Né? Eles enfrentaram a escravidão no Egito durante 400 anos. Eles enfrentaram 40 anos de deserto, mas também experimentando o milagre de Deus na vida deles. Eles experimentaram o exílio da Babilônia e, mais modernamente, enfrentaram o regime nazista, que consumiu no fogo, nas câmaras de gás, vários dos seus membros. Né? Mas é um povo também que mostra, que na sua história mostra, né, os grandes livramentos e o cuidado do Senhor. Né? É um povo que até hoje está aí presente. Né? Aí a gente vê a fidelidade do Senhor. Detalhe, uma nação pequenininha que corresponde no máximo aí a 2% da população mundial. Você vê a mão dos judeus em vários lugares. Né? Você vê em Hollywood, você vê em literatura, você vê no jornal, você vê nas grandes empresas e por aí vai. Você vê a mão do Senhor na vida deles. Aí a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, falando do exílio da Babilônia. Né? Jeremias, quando vai relatar, né, lá no capítulo 51, verso 34, ele fala que o exército chega como um leão, né, para devorar. Né? Para devorar o inimigo, engoli-lo por completo. Na história também da Babilônia, né, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados numa fornalha de fogo. No entanto, o 4º homem, né, estava ali, o anjo do Senhor, que eu acredito ser uma epifania, a manifestação de Cristo no período do Antigo Testamento, o qual se ajusta muito bem, né, o verso 3, e nos teria engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, se a gente traduzisse teria engolido ou teriam consumido como fogo, né? Ou seja, Deus é aquele que no último momento, né, está ali operando para nos dar grandes livramentos. Né? Podemos pensar também em situações adversas, viu? Como, por exemplo, Israel no deserto, murmurando em rebeldia e desobediência ao Senhor. O que acontece? A tribo de Corá se levanta contra Moisés e Arão e a terra abre e engole vários daqueles homens, né? Engolindo. Porque a grande verdade, irmãos, é o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Aí entra uma grande complicação, não é verdade? Aí você tem os ataques dos animais selvagens, né? Você tem Daniel na cova dos leões, né? Mais uma vez, Jeremias, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 51, falando, né, de o inimigo chegando como um devorador, né? Mas pensando em Jesus Cristo, né, e aplicando isso à realidade de Jesus Cristo, Jesus também foi aquele que foi livre dos ataques dos inimigos, dos fariseus, dos publicanos, também muitas vezes na última hora, né? Quando, por exemplo, no capítulo 4 de Lucas, eu preguei isso recentemente na nossa igreja, em que ele está pregando na sinagoga, ele fala que a profecia de Isaías 61 está se cumprindo ali nele, muitos estão admirados, de repente aquela congregação que está ali reunida, que estava ouvindo atentamente, admirada, se levanta contra Jesus Cristo e querem precipitá-lo do monte, né, jogá-lo. E milagrosamente Jesus passa ileso no meio deles, né? A gente vê isso na história de Jesus Cristo. A gente vê também na cruz, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Jesus sofreu zombaria dos soldados, ele sofreu com pessoas maneando a cabeça diante da cruz, ele sofreu na mão dos líderes religiosos, ele sofreu chacota de um dos ladrões da cruz, e ele sofreu até mesmo a morte. E ele vence a morte. Na morte, ele vence a morte. Então, nós venceremos, com a graça de Deus, esse coronavírus dentro da pandemia desse vírus. A gente vai vencer com certeza, como a gente está vendo aí nos canais de televisão, o controle já acontecendo lá na China e tudo mais. Tenhamos esperança nesse sentido, né? Mas o que esse salmo também, né? A gente já falou sobre o que esse salmo tem a dizer sobre o nosso autor, como se aplica a vida dele, como se aplica Israel, como se aplica a própria vida de Cristo. E agora, como que esse salmo pode ser trazido para a nossa vivência e para a nossa experiência diária, né? Primeiro, né, nós vemos no Novo Testamento o próprio Pedro comparando, né, o inimigo de nossas almas como um leão que anda ao derredor. E aqui é curioso, porque eu, embora não seja assim, não tenha sido um dos grandes alunos de biologia no meu tempo, mas eu acho curioso o leão, porque o leão é um animal que tem um coração do tamanho de uma mão humana. É pequeno para o tamanho do corpo dele, né? E para o peso que ele tem. Então, o leão ele precisa que a presa dele esteja mais ou menos numa distância de 30 metros para ele atacar. Porque ele vai agir na explosão, né? Então, olha só que interessante. Se a presa estiver muito longe, ele não vai atacar porque ele sabe que não vai dar para ele. O coração dele vai disparar e não vai dar tempo para isso, né? E trazendo aqui para a nossa realidade, né? Muitas vezes nós somos atacados, nós vivenciamos experiências dolorosas porque a gente fica justamente dentro do limite do ataque do inimigo das nossas almas. E trazendo essa aplicação também para a nossa vida diária, para as nossas vidas corriqueiras, né, nós não podemos também ficar muito próximos dos nossos. Nas ruas temos que manter a distância de 1 metro. Por exemplo, na semana, como eu já falei, né, eu fui ao banco, chego no banco, está aquela fila do lado de fora e todo mundo mantendo a distância de quase 2 braços de um do outro, né? Então, veja bem, a gente tem que ficar se colocando, né, na distância de segurança. E da mesma forma, espiritualmente, nós devemos nos colocar à distância de situações que podem nos prender como armadilhas, que pode nos consumir como fogo, ou pode simplesmente nos submergir em águas tempestuosas, né? Outra coisa, o texto também deixa claro que lutas se levantam, né? Conflitos, crises, ataques espirituais e agora problemas, né, virais, né, pandemias e coisas do tipo, né? Mas uma coisa é certa, Deus é aquele que nos dá o livramento, Ele é aquele que nos dá o escape, Deus é aquele que nos livra
cova dos leões e nos dará o escape dentro desta cova. Cristo não foi livre da morte. Ele passa pela morte e vence a morte. E isso é muito importante para nós cristãos, porque a morte não é um fim, é a porta de entrada para a eternidade. E nós devemos olhar a nossa vida da perspectiva da eternidade. E outra coisa, devemos também usar a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho, de modo que possamos ver e evitar as grandes armadilhas da vida. Eu já quero aqui caminhar para esse fim, né? Para aqueles que estão chegando agora, a gente estava meditando no Salmo 124. O Salmo 124 fala de um grande ensinamento. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ou seja, Deus é aquele que deu o grande livramento. Depois, ele trabalha 4 grandes ilustrações, 4 grandes metáforas para falar do tamanho da luta que ele já passou na vida dele. E por fim, ele declara a sua fé. E esse momento que a gente está vivendo é o momento que exige de nós fé, confiança no nosso Deus. Aí, conforme a gente tem feito lá na Igreja Presbiteriana de Jacareí, a gente sempre ora o salmo que a gente leu. E uma das grandes aplicações que eu quero trazer para a sua vida nesse período é que você leia o salmo e pegue as palavras desse salmo e coloque na sua oração, no seu vocabulário. Porque uma coisa, gente, que tem nos atrapalhado muito nesse tempo é que a gente tem feito orações do tipo lista de compras. A gente vai orando e vai falando assim: Senhor, abençoa minha esposa, Senhor, abençoa meu marido, Senhor, abençoa meus filhos na escola, essa semana tem prova, meu filho precisa recuperar a nota, ai, Senhor, meu filho precisa passar no vestibular, ai, Senhor, mantenha o emprego do meu marido lá na Embraer, ou na GM, ou na Johnson, ou na Monsanto, ou qualquer outra empresa que a pessoa esteja, né, que esteja passando também por crises. E a nossa oração começa a ficar uma lista de compras só de pede. Igual às vezes eu brinco lá na igreja, a gente acaba virando um crente danoninho, né? Me dá, danoninho dá, né? E isso é muito perigoso e a gente precisa trazer para o nosso coração a palavra de Deus. Quantos aí estão orando, né, para que o coronavírus não chegue até a sua tenda, chegue até a sua casa? E a gente começa a orar morrendo de medo. É claro, irmãos, que o medo vai nos levar a uma cautela, o medo é importante a gente sentir para que a gente não faça besteira também. Mas é muito importante também nessa época encher os nossos corações com a palavra de Deus. E o Salmo, né, ele vai nos direcionar em algumas palavras. Eu gostaria de orar com você esse Salmo. E onde quer que você esteja aí, né, nós estamos com 91 pessoas assistindo, tem pessoas dos Estados Unidos, reverendo Abner acabou de entrar. Deus abençoe sua vida aí nos Estados Unidos, meu querido. Irmãos da Flórida, de outros países, né? Muito obrigado aí, que Deus abençoe a sua vida. E eu queria te convidar a você fechar os seus olhos e nós vamos orar esse salmo. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e ela nos ensina claramente que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E Senhor, a primeira promessa que eu extraio desse texto, o primeiro auxílio, segurança, amparo que eu extraio, é que o Senhor está conosco e não contra nós. E é verdade, Senhor, que se o Senhor não estivesse conosco, com certeza as situações da vida teriam nos consumido como fogo, ou teria nos engolido, Senhor Deus, por completo. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes as nossas vidas são submetidas, Senhor, a situações impetuosas que vêm sobre a nossa alma. Com certeza, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, diante das muitas lutas que nós já vivenciamos em nossas vidas, a nossa alma teria sido tragada pelas águas, teria sido dilacerada pelas águas. E eu quero te agradecer nessa manhã, Senhor, porque a tua palavra nos garante que apesar das grandes lutas, que às vezes aparentam ser
tão maiores do que nós somos. E às vezes realmente elas são maiores do que somos, Senhor. Mas elas nunca são maiores ao Deus que está conosco. E nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus conosco. E porque as torrentes das águas não nos afogaram. Senhor, nós queremos bendizer o teu santo nome, porque a nossa vida não foi entregue como presa aos dentes, Senhor Deus, de animais predadores. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado e nos guardado, e como guardou Israel no deserto, providenciando a sombra através da nuvem e providenciando o calor pela coluna de fogo e também a iluminação para que Israel pudesse caminhar. Quantas vezes o Senhor conduziu o teu povo pelo deserto, não permitindo que eles passassem e vissem as lutas, as guerras e temessem ou se entregassem ao pavor. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor vai nos livrar, como o pássaro é livre e é liberto do laço do passarinheiro. E eu tenho certeza que o Senhor vai quebrar o laço. Que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê esperança, que o Senhor nos dê força nesse tempo, Senhor, de quarentena, sabendo que o Senhor vai quebrar o laço, que o Senhor vai nos dar o renovo, que o Senhor vai restaurar todas as coisas para a honra e glória do teu santo nome. E, Senhor, como Davi também declarou, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, declaramos a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor. E mais uma vez, Senhor Deus, nós te pedimos sobre todos aqueles que estão assistindo, acompanhando essa oração, acompanhando esse momento, Senhor, que a tua graça, que o teu poder, que o renovo da fé, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Abençoa cada lar aqui representado, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, muito obrigado por estarem assistindo aqui. Deus abençoe a sua vida. Vi aqui a Cláudia Paixão entrando. Cláudia, Deus te abençoe, viu, Cláudia? Você é uma grande enfermeira. Sei que a luta aí vai estar enorme para vocês. Que Deus guarde vocês. Que Deus dê ânimo para vocês. Que vocês encontrem forças, viu? Principalmente em Deus, para enfrentar essa grande batalha. E sabe, irmãos, aproveitando esse momento, honre os nossos médicos, honre os nossos enfermeiros e nossas enfermeiras. São pessoas que estão dedicando tempo, esforço, né, para o nosso cuidado. E é muito lindo você ir até a janela, aplaudir e tudo mais. Mas o mais importante, gente, é você tratar com dignidade esse profissional no hospital, seguir as suas orientações, seguir aquilo que eles falam, tá? Então, e além do mais, né, pleitear também melhores salários para os nossos enfermeiros e nossas enfermeiras, porque eles merecem. É um trabalho, não que os outros sejam menos dignos, mas esse é muito digno e nesse momento é imprescindível. E eu te peço, ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros e enfermeiras, pelas médicas também, né? Não posso esquecer das nossas irmãs e nossos irmãos também que estão trabalhando nessa hora, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, Deus te abençoe, volto aí, provavelmente, vou deixar marcado aqui, agora são exatamente 9h43, nós estamos aí a 43 minutos na nossa live, então eu devo voltar aqui para uma oração às 3 horas da tarde, eu vou ler um salmo e orar com você, porque a nossa igreja está em jejum, e depois a gente volta às 19 horas para mais uma devocional, tá ok? Deus abençoe, Deus te guarde, tenha um bom domingo na presença do Senhor. Aproveite esse dia para ler, assistir um bom filme, brincar com seus filhos e, acima de tudo, louvar ao Senhor em família. Não esqueça de fazer o seu culto no lar, lendo um texto, explicando esse texto e aplicando esse texto à vida cotidiana. Deus abençoe a todos. Até breve.